Olá pessoal, hoje nós estamos aqui com muita alegria começando a apresentação de número 8, onde nós vamos falar do tema Deus criou o homem. Nós já abordamos um pouquinho desse tema nas apresentações passadas, mas nós continuamos a entender que para a gente continuar a falar sobre os atributos de Deus, nós precisamos aí reafirmar que Deus criou o homem. Você não pode ter dúvidas sobre isso. E essa é, na verdade, uma amostra da grande fé que nós devemos ter. E também, a fé já foi um assunto abordado aqui numa outra apresentação, e por isso, por favor, se você entende que seja necessário, assista às apresentações anteriores desse canal. Nós seguiremos aqui passo a passo, às vezes uns passos lentos, mas passos firmes, que a gente entende que é importante para a gente conhecer melhor o nosso Deus verdadeiro. Tudo então começa com a sua fé. Tudo começa com a sua fé, que deve ser realmente inabalável, forte e centrada na palavra de Deus. O que nós vamos abordar aqui nessa apresentação de número 8? Nós vamos abordar alguns pontos importantes. Primeiro, a pergunta, né? Deus existe? Nós vamos responder essa pergunta. Também falar novamente quem Deus é, rapidamente. De novo, focar na fé, porque entendemos como está aí que é o requisito fundamental para tudo que o cristão, não é uma pessoa que acredita em Deus, não faz sentido ela dizer que não tem fé, porque a fé está muito baixa, digamos assim, ou pouca. Falar que o homem criou Deus, ou responder a pergunta, foi o homem que criou Deus ou Deus que criou o homem, né? Essa é a nosso foco aqui também. E eles dizem que conhecem a Deus, quem será esses eles aí? E também terminar a nossa apresentação mostrando que Freud estava errado. Como assim Freud estava errado? Continue assistindo essa apresentação porque nós vamos explicar esses pontos todos em detalhes, tá? Então são aí 6 pontos que a gente quer abordar aqui nessa apresentação de número 8. Veja bem, apesar da sua mente brilhante, da sua mente criativa que Deus deu para nós, né? Deus nos deu uma mente brilhante. Nós estamos vivendo hoje numa era muito tecnológica. Hoje está se falando muito já, tá aí uma onda de inteligência artificial, mas a gente não pode esquecer que tudo isso foi dado por Deus. Essa mente criativa, como eu falei, essa mente brilhante que o homem tem, né? Não fomos nós que, digamos assim, temos ela assim a mão de Deus aí no começo, tá certo? Então não pense que nós criamos Deus. É isso que a gente quer mostrar aqui para vocês. Todas as teorias de criação que tem hoje no mundo, todas as teorias que hoje tem no mundo, elas não se sustentam sem um Criador. Nós ainda vamos abordar isso no canal. Do nada, Deus criou tudo que existe. Do nada, Deus criou tudo que existe. E é isso que a gente quer mostrar um pouquinho para você também nessa apresentação. Bom, vamos lá. Voltando a falar da fé, que a fé é o requisito fundamental, lembramos que Deus se revelou tão claramente a nós em sua palavra e por meio de seu Filho Jesus, que não temos desculpas para persistir numa descrença. Não tem como. Se você começar a ler a Bíblia, ler a palavra de Deus, você vai ver que não tem como. É, é tudo tão bem estruturado por Deus que não tem como a gente pensar que ele não existe. Bom, mas a fé, voltando né, a destacar esse ponto, a fé, portanto, é a mais o aspecto mais específico e importante para nós aqui. A fé em Deus como Ele se revelou a nós. Esse é o requisito fundamental para a verdadeira crença. E tudo começa com ela. Porque se você não tem fé, ou você acha que Deus existe por apenas achar, não faz sentido. Você tem que ter a crença, você tem que ter realmente como a gente está colocando ali, esse requisito fundamental para que realmente tudo que vem para frente esteja, esteja bem firmado, esteja bem claro para você, né? Então, a fé em Deus, como Ele se revelou a nós, é aqui o requisito fundamental. E o que é requisito? É algo que não pode faltar. É um ponto importante para nós. É a base, é a estrutura, é tudo que importa para nós aqui. Bom, em Hebreus, se você pegar Hebreus 11:6, e aqui nós vamos sempre apresentar principalmente o texto na,
na nova tradução da linguagem de hoje, né? Para ficar mais claro, diz assim: que sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxime de Deus creia que Ele existe. Esse é o ponto básico, como a gente tem falado. E Deus vai recompensar aqueles que o buscam. Vejam bem, o que esse versículo aí está nos afirmando? Olha só, o que ele está mostrando para nós? Esse versículo está afirmando para nós dois fatos muito importantes a respeito de Deus. Primeiro, que Ele existe. Que Ele existe. E se você se aproximar dele, Ele vai te recompensar. Ou seja, Ele existe e que é possível conhecer algo sobre a natureza de Deus. E é isso que é o grande papel, o grande objetivo desse nosso canal. Que você venha conhecer como Deus é, cada vez mais dentro daquilo que Ele nos revelou. Porque tem coisas que nós nunca vamos conhecer sobre Deus, como a gente já reafirmou nas apresentações passadas. Bom, tá aí a pergunta, que é o ponto central aqui nosso, né? O homem criou Deus? Uhum. Os céticos dizem aos ateus, cristãos, simplesmente inventaram Deus. Você concorda com isso? Eu lembro que a revista Times, em 1993, publicou, no final da revista, um artigo tratando de um livro sobre uma autora que dizia justamente, tentando explicar ali no livro, em mais de 200 páginas, como Deus criou o homem, da necessidade de Deus criar o homem e assim por diante. Freud foi outro que afirmou muita coisa sobre isso aí, por isso que nós vamos falar sobre ele um pouquinho aqui também, tá? E nós vamos chegar à conclusão que basicamente tudo isso não faz sentido, né? Ok? Mas, olha só, a religião, dizem os ateus, alegam os ateus, que o homem, como eu falei, explicou, digamos assim, tentou inventar explicações sobrenaturais para o que a mente humana não pode compreender. Então, tudo aquilo que a teoria desses ateus é o seguinte: tudo aquilo que o homem não consegue compreender, ele criou então um Deus para tentar explicar tudo isso aí, né? E realmente não existe uma realidade sobrenatural. Essa é a visão do ateu. Só que eles continuam, digamos, afirmando que Deus é uma criação, então, humana, que Deus é uma criação da nossa mente, que nós precisamos dele. E um dos maiores, ou talvez um dos primeiros, assim, pessoas de renome no mundo que começou a falar sobre isso, que Deus criou o homem, foi Freud, né? Sigmund Freud, que, por exemplo, disse que o homem criou Deus no seu livro chamado O Futuro da Ilusão. Ele, Freud, né, na época nesse livro, ele começou a afirmar, e tem coisas muito curiosas, nós vamos falar aqui sobre ele, pelo fato de que o homem precisava, assim, de forma desesperada, uma segurança. E por causa dos medos que o ser humano tem, os medos geralmente arraigados na mente humana, ele criou um Deus para tentar explicar tudo que ele não consegue explicar. Ou seja, que o homem vive então num mundo ameaçador, no qual ele tem pouco controle sobre as circunstâncias, e para isso, então, ele inventou um Deus, desenvolveu um Deus, digamos assim, criou um Deus para atender todas as necessidades psicológicas do próprio ser humano. Dizia Freud, então, no seu livro No Futuro da Ilusão, que o homem, então, sente a necessidade de ter um meio invisível de apoio, né? Mas que esse Deus só existe na imaginação humana, que ele não é real. Isso, claro, pessoal, é o contrário do que tudo que diz a Bíblia. Por isso que você tem que conhecer muito bem a palavra de Deus, porque lá nós temos a afirmação clara que Deus criou o homem. Deus criou o homem do nada, Deus criou tudo que existe na natureza do nada, tá? Então, continuando com a pergunta, o homem criou Deus. Essa ideia, olha só, essa ideia, ela é totalmente indefensável, como falei para vocês. Ela não se sustenta. Agora, infelizmente, ainda hoje, muitas pessoas ainda acreditam
nessa visão que, como eu falei, começou lá atrás com Freud, há muito tempo atrás, não? Agora, o que acontece? Quando a mente humana fabrica um Deus, esse Deus com D minúsculo, ele é raramente um Deus que salva, ele é realmente um Deus que liberta, ele é realmente um Deus que ama você, ele é um Deus que não cuida de você, ele é um Deus que realmente é apenas uma imagem, é apenas uma figura, ele não se relaciona com você, ok? Então, por exemplo, né, na Índia, eh, a gente sabe que as mulheres jogam lá no rio Ganges, infelizmente, seu bebê para que eles se afoguem, né. Isso na esperança de ela receber do Deus que ela criou, aí sim, do Deus que ela criou, do Deus que eles criaram, né, algo em troca, algo que possa ajudar no desenvolver da vida deles, digamos assim, dessa pessoa, dessa mãe. Ela não vê esse Deus como alguém que irá libertá-la de seus problemas, ela não vê esse Deus como um Deus de relacionamento, como a gente falou. Então essa ideia, pessoal, como a gente falou, é totalmente defensável, demonstra uma visão simplista e ignorante das religiões do mundo, porque as pessoas não estudam, não se preocupam em estudar o assunto e começam a falar e assim por diante, sem nenhuma base, digamos assim. Então os deuses, esses deuses todos inventados pelos humanos, eles não se tornam, deuses, que se sustentam. Esse Deus da Índia, que eu acabei de falar lá nesse exemplo, ele na verdade é um falso Deus. Esse sim é um Deus da invenção humana, né, esse não é o Deus verdadeiro. Ele não tem característica do Deus verdadeiro. Ele de forma nenhuma pode negar a realidade do nosso Deus verdadeiro. Todos os deuses que os homens criaram, através de imagens, através, né, de principalmente imagens, não eliminam de nenhuma forma, não negam de nenhuma forma, não conseguem, digamos assim, apagar a ideia do nosso Deus verdadeiro. Então, o homem não criou Deus, o homem não criou Deus. De fato, a raça humana, se a raça humana pudesse decidir, né, como está ali, ó, a maioria da humanidade preferiria que Deus não existisse, porque Deus é um Deus que também ele é bom, mas ele também exige, ele tem leis, e as pessoas não gostam de obedecer as leis, na verdade. Tem mandamentos, tem promessas. Bom, a raça humana, ela prefere, a grande maioria, entender que dá para viver sem um Deus. Bom, mas se você pegar agora Gênesis, ler Gênesis 1, 26 a 28, diz assim, ó, na linguagem de hoje. Aí ele disse, ou seja, aí Deus disse: agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Aí no versículo 27 de Gênesis 1 diz assim, ó, assim Deus criou os seres humanos. Ele, Deus, os criou parecidos com o próprio Deus. Deus os criou homem e mulher e os abençoou dizendo, Deus os abençoou dizendo, tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e dominem. E tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Ou seja, Romanos 8,7 complementa um pouquinho isso também. Na nova tradução da linguagem de hoje, de novo, está aí. Ó. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois elas não obedecem às leis de Deus e, de fato, não podem obedecer a ela. E cada vez mais hoje, pessoal, as pessoas não querem obedecer leis. Imagina, ainda obedecer à lei de um Deus que exige um certo comportamento, que exige uma certa postura, que exige de nós uma certa forma de fazer as coisas, uma certa forma de ação. Então, a mente degenerada do homem, ela é inimiga de Deus. A mente
do homem, ela é totalmente inimiga de Deus. Como diz Romanos aí, 8:7. Ela não quer, ela quer, ela não quer que exista um Deus. Ela quer eliminar o Deus verdadeiro. Ela inventa deuses para substituir o Deus verdadeiro. Deuses falsos, imagens, esculturas, etc. Postula teologias que afirmam, inclusive, que Deus está morto. Mas é tudo ao contrário do que diz a Bíblia. O homem, então, inventa hoje o quê? Filosofias e estilos de vidas que defendem que a própria ideia de um Deus é ridícula. Porque ele não quer obedecer, ele não quer reconhecer, ele não quer conhecer, ele não quer estudar esse Deus, ele não quer se entregar a Deus. Lembrando que tudo começa lá, né, pessoal? Lá quando houve o primeiro pecado. Digamos assim, nós temos hoje incorporado em nossas vidas o pecado. Não tem como, né? Nós já nascemos pecadores, como diz a própria Bíblia, né? Tá certo? Então isso é até explicável por um lado. Então eles dizem que eles conhecem a Deus. Eles quem? O ser humano, tá, pessoal? Que ele significa para nós os seres humanos. A maioria das pessoas nega a existência e vai negar a existência de Deus uma ou outra vez na vida. O pior, pessoal, é que infelizmente ainda tem dentro da igreja pastores, padres, presbíteros e outras funções que, se você perguntar para ele se ele tem certeza da existência de Deus, muitos vão dizer que não tem certeza da existência de Deus. E é estranho, né? A gente pensar nisso. Como assim? Como assim? Que fé é essa desse pessoal? O que é que eles estão fazendo ali, então, nesse papel de pastor, nesse papel de padre, nesse papel de religioso, se ele não tem a certeza da existência de Deus? Ou seja, parece que ele não está conhecendo a palavra de Deus. Está faltando isso. Muitos que não, ou que são ateus, olha, muitos que são ateus, e ateus filosóficos, são ateus práticos. Ou seja, aqueles que defendem realmente que rejeitam totalmente o conceito de Deus e vivem, inclusive, como se Deus não existisse. Agora, Tito 1,16 descreve essas pessoas da seguinte forma: eles dizem que conhecem a Deus, mas o que eles fazem mostra que isso não é verdade. Eles, né, o ser humano, eles estão cheios de ódio, eles são rebeldes e não são capazes de fazer nenhuma coisa boa. Então veja que a própria palavra de Deus já afirma que o próprio homem vai negar a Deus. Ele diz, ele vai afirmar que conhece a Deus, mas no fundo ele não conhece. Ele não busca, como diz ali, fazer nenhuma coisa boa e, entre elas, buscar estudar a palavra de Deus. Concluindo essa rápida apresentação, Freud estava errado. Apesar do homem se esconder de Deus, como está dizendo aí, ó, e essa tem sido a norma desde Adão e Eva, como falei, imediatamente após eles terem pecados, eles se esconderam de Deus. Deus perguntou: onde vocês estão? Praticamente assim. E eles, naquele momento, eles tentaram agir como se Deus não existisse. Aí começou lá. Agora, o capítulo 1 de Romanos diz que, no fundo, todos sabem que Deus existe. Isso é que é interessante. Leia o capítulo 1 de Romanos, que é muito interessante. E um grande e velho amigo dizia, eu perguntei para ele uma vez, por onde a gente deve começar a ler a Bíblia? O Novo Testamento, por exemplo, ele diz, leia Romanos. Lá em Romanos você vai entender muita coisa. E é verdade. Comece a ler, leia o capítulo 1 de Romanos, né? Leia Gênesis e Romanos, Gênesis e Romanos. Você vai ter uma boa visão de como tudo começou e como a coisa é interessante para você entender um pouco mais daquilo que a gente está falando aqui agora. No versículo 19, né? Então, diz assim, no versículo 19 de Romanos 1, tá? Pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles. Não somente eles têm algum conhecimento inato de Deus, mas a evidência da existência de Deus é claramente visível por toda parte que olharmos. O versículo 20 diz:
pois os seus atributos invisíveis é onde nós queremos chegar, né? Continuar a falar dos atributos de Deus. O seu eterno poder e a divindade são vistos claramente desde a criação do mundo. Então, o que é que diz o capítulo 1 de Romano? Que, na verdade, embora a humanidade tenha seguido esse padrão de rejeitar a Deus, os atributos de Deus são claros, o seu eterno poder é claro e podem ser vistos claramente desde a criação do mundo. Mas, por outro lado, o que é que acontece? Por isso o título aí desse slide, Freud estava errado. Tudo começa com o questionamento de alguns ateus sobre Deus. E Freud, como eu falei, foi um dos primeiros que começou a fazer esse confronto, né? Bom, falando um pouquinho sobre ele aqui, só para você entender algumas coisas. Freud nasceu, na verdade, olha só que interessante, foi uma ilha judaica, na cidade de Freiberg, na Áustria, que hoje é uma parte da República Tcheca. Embora ele não fosse religioso e tivesse uma visão crítica das religiões, a sua identidade judaica influenciou a sua vida e a sua carreira. Freud, por incrível que pareça, ele tinha como um dos maiores amigos dele um pastor protestante suíço chamado Oscar Pfister. E com o Pfister ele conversava bastante. Então imagina, Pfister, um pastor protestante, crente em Deus, conversando com Freud, um ateu. E eles trocaram muitas cartas durante um certo período. Mas apesar das suas diferenças, essa grande diferença, um ateu e um cristão, o Freud e o Pfister, eles mantiveram uma amizade muito respeitosa. Uma amizade, digamos assim, intelectual e respeitosa. Pfister acreditava que a psicanálise, que era o trabalho de Freud, poderia ajudar as pessoas a se libertarem de neuroses sem que isso significasse perder a fé em Deus. E Freud, por outro lado, via a religião como uma ilusão e frequentemente criticava suas bases, como fez no seu livro, como eu falei, O Futuro de uma Ilusão, que foi de 1927, na verdade. Apesar dessas diferenças, Freud sempre elogiou a inteligência e o caráter de Pfister. E interessante que numa das cartas que ele escreveu para o Pfister, ele diz assim: meu caro Pfister, você é na verdade um cristão e portanto um homem melhor do que eu. Olha o que ele afirmou: meu caro amigo Pfister, você é um cristão e portanto é um homem melhor do que eu. Essa amizade entre o Freud e o Pfister, ela foi duradoura, apesar, como eu falei, dessas divergências todas, e mantiveram eles durante anos, principalmente através de cartas, diálogos abertos entre a ciência e a fé, né? Freud defendendo a sua ciência, Pfister defendendo a sua fé. E ela continuou, assim, de uma forma respeitosa, como a gente falou. E Pfister provou que era possível ser cristão e usar o estudo também de Freud para ajudar, como a gente comentou, né? Em alguns casos. E Freud, mesmo ateu, reconheceu nele um homem de caráter e de bondade incomuns. E essa troca de ideias contribuiu muito para debates muito amplos que houve depois entre a religião e a psicanálise, né? Bom, de qualquer forma, Freud não mudou de opinião. Ele continuou firme, pensando ainda, né, na opinião dele de que o homem tinha criado Deus. Agora, eu vou afirmar para vocês que o Freud estava errado, né? Assim, todos começam a vida com um senso de existência de Deus. Todos nós começamos a vida imaginando que existe um Deus, da sua evidência, que está em toda parte, como a gente leu ali ainda há pouco. Mas por causa do pecado, as pessoas que começou lá atrás, né, lá com Adão e Eva, as pessoas de forma deliberada suprimem o conhecimento de Deus ou não querem se relacionar com Deus. Mas nós vimos, e nós vamos ler agora, nós já vimos o versículo 20 e o 18 de Romanos, no 21 diz assim: eles sabem, né, o ser humano sabe que Deus existe,
ok? Quem é Deus, mas não lhe dão a glória que ele merece. E não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos. Então a Bíblia diz que todo aquele que não leva a existência de Deus, né, que não glorifica a Deus, são tolos. E a sua mente é vazia e está coberta de escuridão. E lá no versículo também, no capítulo 1 de Romanos, versículo 28, diz o seguinte: E como não querem saber de verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, Deus, né, entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Então, é como eu sempre digo, tudo que está acontecendo hoje não é porque Deus abandonou o homem, foi o homem que abandonou a Deus. Tudo que nós estamos vivendo de consequências que não são boas para o ser humano hoje é porque Deus não abandonou o homem, é porque o homem abandonou a Deus. Nós temos que se voltar novamente a Deus. Bom, então, Freud, Freud estava errado. Nós não inventamos Deus. Agora, o ateu ou o pecador, ele não quer a existência de Deus. Se dependesse dele, né, do pecador, aquele que não quer obedecer as leis de Deus, que quebra as leis de Deus, que burla as leis de Deus, que passa por cima das leis de Deus, ele não quer que Deus exista, não é verdade? É como se eu andasse numa estrada sem respeitar as velocidades máximas de trânsito. Eu não quero saber se existem leis de trânsito. Se eu não respeito, não quero respeitar, então não vou, não, vou ignorá-las, digamos assim. Bom, Freud estava errada. Bote na sua mente que nós não inventamos Deus. Nós fomos criados por Deus. Você foi criado por Deus, eu fui criado por Deus e tudo que existe na natureza. Essa é a nossa mensagem aqui, pessoal. Isso é muita fé. Isso é muita fé. O início de tudo, a base de tudo. Como é que está a sua fé? A fé que leva você a acreditar que Deus criou tudo, que Deus, vamos dizer assim, entre aspas, é que inventou o homem, é que Deus inventou a natureza, que Deus inventou a terra, tudo que existe nela. Na próxima apresentação, pessoal, nós vamos continuar falando um pouquinho mais sobre isso. E hoje, lembrando, o que é que nós vimos aqui? Respondemos: Deus existe? Quem Deus é? Que fé é o requisito fundamental? Que o homem criou Deus? Respondemos essa pergunta. Eles dizem, né? O ser humano dizem que conhece a Deus, mas no fundo não conhece, não estuda, não está preocupado em conhecer Deus, e que Freud estava errado, né? Que Freud estava errado. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima apresentação. Vamos continuar, como a gente falou, passo a passo, em passos lentos, mas a gente quer cada vez mais dar subsídios para que a gente possa entender um pouco mais, compreender um pouco mais, conhecer um pouco mais o nosso e único Deus verdadeiro. Obrigado, até a próxima apresentação. Tchau, tchau.